Paz do Senhor, boa noite. Quem vos fala é o pastor Josley e estudando o livro Teologia da Educação Cristã, eu achei um capítulo bastante interessante, na qual eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim, a igreja precisa aprender a posicionar-se como igreja. E além de aprender a ser igreja, a igreja de Cristo precisa urgentemente posicionar-se como igreja e não como uma mera organização. No passado não foi fácil a igreja em Jerusalém posicionar-se como igreja e deixar de lado uma cultura judaica e também as intolerâncias e crendices de várias seitas que existiam naquela época, principalmente a dos fariseus. Jesus, como Senhor da igreja, teve que deflagrar diversas crises, forçando seus discípulos a entenderem que a velha aliança já havia cumprido plenamente a sua missão. E a primeira crise, ela irrompeu em decorrência do martírio de Estevão. Diz assim: os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, como se a palavra de Deus fosse somente para os judeus. Deus estava querendo romper com isso. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E diz o texto assim, que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, conforme Atos 11, 19 a 21. E a partir desse momento, que passará a marcar a universalização da igreja, os cristãos de origem hebreia começaram a assimilar o fato de que a igreja ela é um organismo espiritual e não destinado somente a um povo. E não também simplesmente a uma seita judaica, como pensavam não somente o Sinédrio, mas como a maioria dos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo naquela época. Foi o que o rabino Gamaliel buscou expressar aos seus pares na corte máxima de Israel daqueles dias, conforme Atos 5, 34, 36. Fosse a igreja uma seita judaica, se fosse, como ou um movimento crismático qualquer, ela estaria fadada a desaparecer. Como desapareceram outros grupos daquela época. Todavia, a agência por excelência do reino de Deus, ninguém poderia barrar o avanço da obra de Deus. O Espírito Santo, ele forçou a igreja a posicionar-se como igreja. Numa primeira instância, espalhou os cristãos que a partir de Jerusalém iam proclamando a mensagem já em toda a Judéia, já em Samaria e já em Antioquia e depois até os confins da terra. E a partir daquele momento, todos, consciente ou inconscientemente, deixaram-se convencer de que a igreja não pode deixar de ser igreja. Contra o Israel do Antigo Testamento, o inferno predominara. Contra a igreja de Cristo, todavia, nem o Hades, nem todos os demônios haveriam de prevalecer. Mateus
16, versículo 18. E se a primeira crise foi uma ameaça física contra os santos, a segunda constituiu-se num choque doutrinário. Até então, imaginava os discípulos que Cristo teria vindo apenas para Israel, o que de Israel formaria um reino, do qual os gentios não passariam de meros lacaios. A pergunta que fizeram ao Senhor, pouco antes dele ascender aos céus, ela é muito significativa e carece da nossa observação. Eles perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o tempo de Israel? Atos 1:6. Os judeus, meus irmãos, eles esperavam o reino de Israel, mas o Senhor Jesus lhes anunciara a chegada do reino de Deus, com uma efusão do Espírito Santo no Pentecostes. Diz assim: não vos pertence saber os tempos ou as suas estações, que o Pai estabeleceu por seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, versículos 7 e 8. Isto certamente haverá de ser restaurado. As promessas que o Senhor fizera a Abraão não foram anuladas com o advento do Messias. Essa dispensação, contudo, pertence, meus irmãos, à Igreja de Cristo, que é embaixadora do reino dos céus. Veio para dar continuidade à proclamação do Deus único e verdadeiro, a fim de que os discípulos cumprissem o seu mandato com eficácia. O Senhor Jesus lhes envia o Consolador, e assim, revestidos do poder, ser-lhe-ia testemunhas em Jerusalém e também em toda a Judéia, na odiada Samaria e também de vitória em vitória. Chegariam aos confins da terra. E isso aconteceu. Se você pegar o livro de Atos, você há de convir comigo que tudo isso aconteceu. O crescimento da igreja foi assustador naquela época. No entanto, Jesus não revelou de imediato aos seus apóstolos algo que os profetas haviam antecipado. O Espírito Santo não viria somente sobre os judeus, desceria de igual forma, com magnitude, sobre os gentios também. Como esquecer o Pentecostes na casa de Cornélio? Para que aprendessem a ser igreja, tiveram de aceitar este fato. Eles ficaram tudo de boca aberta. Quando eles viram na casa de Cornélio pessoas gentias e o Espírito Santo desceu sobre eles, eles ficaram assim: uai, o Espírito Santo não era somente para nós, os judeus? Então, para que eles aprendessem a ser igreja, tiveram de aceitar este fato, conforme reconhece o apóstolo Pedro. Ele diz: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vocês sereis batizados com Espírito Santo e com fogo. Portanto, se Deus deu o mesmo dom que a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Palavras de Pedro em Atos 11, versículos 15 a 17. Também no primeiro concílio de Jerusalém,
Dá-se uma ruptura entre a teologia judaica e a doutrina de Cristo. A igreja, enfim, aprender a posicionar-se como igreja. Tal ruptura, salientamos, não se deu à teologia do Antigo e do Novo Testamento, pois entre ambos os pactos há não somente unidade teológica, como harmonia doutrinária. A ruptura, meus irmãos, foi entre o ensino de Cristo e a teologia meramente judaica, que, baseada na interpretação dos escribas e dos anciãos, havia deturpado a mensagem que Moisés e os demais profetas haviam recebido de Deus. Em virtude desse rompimento, a igreja teve condições de transpor os limites do judaísmo para cumprir a profecia da universalização do conhecimento divino, conforme Isaías capítulo 11, versículo 9. E apesar desses mais de 2000 anos de experiências, há muitas igrejas que não aprenderam ainda a se posicionar como igreja. Faz-se necessário, pois, que surja de quando em quando um pedagogo que, na força do Espírito Santo, reconduza as de conformidade com os modelos do Novo Testamento. Que exemplo nós temos em Martinho Lutero? Erguendo-se de um momento em que, redimidos do Senhor, achavam-se num crucial dilema: proclamou o Evangelho em toda a sua pureza. E assim foi a Igreja Reformada, conscientizando-se da sua missão e posicionando-se como o corpo místico de Cristo. Grandes pedagogos também foram Wesley, Finney, Daniel Berg e Gumar Virgen. Todos eles sabiam como levar a igreja a posicionar-se como a igreja de Cristo. Conduziram-na no avivamento espiritual. Sem o avivamento contínuo, a igreja pode ser tudo, menos a igreja, fundamentada sobre os apóstolos e profetas. E trazendo para os nossos dias atuais, contextualizando, ou fazendo uma devida aplicação do texto que nós acabamos de ler, é bastante interessante, né, que nós como igreja precisamos aprender a ser realmente, de fato, igreja. Uma instituição que proclama o amor de Deus, que proclama o Evangelho e alcança as vidas que estão nas trevas e que precisam ser agora resgatadas das trevas para a sua maravilhosa luz, que é a luz de Cristo. Nós precisamos, como igreja, voltarmos a sermos igreja, meus irmãos. Precisamos realmente ter uma teologia forte, uma teologia voltada para os ensinamentos do Novo Testamento e que nos leve à morte de Cristo, que nos justificou perante o Pai. Através da morte de Cristo nós alcançamos salvação. Então, igreja, precisamos ser igreja. Que Deus abençoe, fique com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor.